A primeira coisa é tendo consciência que é a nossa geração que tem que quebrar os ciclos. Nós não podemos educar os nossos filhos como nós fomos criados. E só o fato da gente escutar os nossos filhos, acolher, ouvir os sentimentos, isso já vai fazer a gente acertar nesse sentido, tá? O fato da gente respeitar a criança e ser respeitado. Então, o que não pode acontecer é a permissividade que está acontecendo atualmente. Com excesso de informação, as pessoas acham que não pode fazer nada. Não pode contrariar, não pode isso, não pode aquilo, que tudo vai causar trauma na criança. E, na verdade, não é isso, tá? Nós somos humanos. Então, a primeira coisa é a gente nos desenvolver. Isso significa o quê? Nos acolher, nos respeitar, não ficar nos culpando por tudo, nos responsabilizarmos pela educação dos nossos filhos e sermos o exemplo para ele. Então, para a gente ter bons filhos, nós precisamos ser bons pais. Para ensinarmos boas pessoas, nós precisamos ser boas pessoas. Então, nós precisamos melhorar para poder educar alguém. Nós precisamos ter responsabilidade na educação dos nossos filhos. E hoje em dia, as pessoas não estão tendo isso. A educação dos filhos está sendo terceirizada. Os pais não estão assumindo responsabilidades, não têm firmeza para educar as crianças. Os adultos estão tendo medo das crianças. Eles têm medo de traumatizar a criança, então não fazem o que tem que fazer. E isso tá errado, gente, tá? Só o fato de você ouvir o sentimento do seu filho já tá mudando alguma coisa da maneira que a gente aprendeu. Porque antigamente a gente não era ouvido. A gente respeitava, mas a gente não era respeitado. E é isso que tá mudando atualmente, tá? Mas o fato de você dar abertura para ouvir a sua criança, você tem que, ao mesmo tempo, continuar sendo autoridade. Você não precisa ser autoritário, mas você tem que ter autoridade. Quem manda em casa sempre vão ser os pais, sempre vão ser os adultos. Justamente porque nós temos mais vivência. Por mais que a gente tenha aprendido errado, a gente pode melhorar. E é isso que tem que buscar. Então, para você não passar os seus traumas para os seus filhos, você tem que curar as suas feridas. Você tem que encarar de frente os seus problemas para você ter consciência deles e fazer a mudança que precisa ser feita, tá? Então, isso aqui é importante. Você precisa se cuidar. Você precisa se tratar para poder cuidar bem do seu filho. É o que eu falo sempre aqui no meu perfil. Quando a mãe tá bem, quando o pai tá bem, a criança fica bem. E na maioria das vezes a gente precisa falar não. Muitas crianças precisam ouvir o não. A criança pede limites. Então, quem dá o limite são os pais. Quem dá as regras são os pais, com muito amor, com firmeza, com carinho, com responsabilidade. Tá bom?